Irmão, o sinal caiu. Tô tentando aqui organizar. O sinal caiu. O sinal caiu. Estamos aqui organizando. O sinal caiu. Quero pedir perdão aos irmãos. A internet falhou hoje. Mas nós vamos terminar a mensagem do que o Senhor colocou no nosso coração. Nós vamos concluir. Amém. Pai do Senhor a todos. Ai, Jesus, só a bênção de Deus mesmo. Dando tudo errado hoje aqui, irmãos. Me perdoe aqui, esse sinal caiu, atrapalhou tudo. Eu não sei organizar. Mas nós vamos concluir, irmãos. Vou concluir essa mensagem. Amados irmãos, nós estávamos trazendo uma mensagem aqui sobre o cego Bartimeu. Lá em Lucas capítulo 18. E o sinal caiu, irmãos. Queria pedir perdão aos irmãos. O sinal caiu. E quando o sinal cai, a gente é complicado. Porque eu mexo com o computador, com o aparelho e fica complicado, entendeu? Eu queria pedir perdão aos irmãos por isso aí. Porque muito ruim quando o sinal cai. Olha, caiu de novo aqui. Amém. Se os irmãos estiverem nos ouvindo aí, dê um ok. Eu não estou conseguindo ver nada aqui. Tá tudo aqui, travando tudo aqui. Irmãos, então nós estávamos falando sobre o cego Bartimeu. E quando o sinal caiu, o cego estava à beira de um caminho, estava no caminho de Jerusalém, onde Jesus ia passando, e Jesus chegou com cura na vida daquele homem, daquele mendigo. Amados irmãos, como diz o texto, aconteceu quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho,
pedindo esmolas, e ouvindo o barulho da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que Jesus o Nazareno estava passando. Então ele gritou: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Amados irmãos, nós estávamos falando sobre este cego. Jesus estava no caminho de Jerusalém, estava no caminho para ser crucificado, mas Jesus ainda tinha forças, ainda tinha, ele sabia do que estava para acontecer na sua vida, mas Jesus, ele ainda estava ali para curar, para libertar naquele momento. E aqueles que estavam ali ao seu caminho, que clamaram, que pediram ajuda a ele, que clamaram ao Senhor, que reconheceram que ele era o Messias, que reconheceram, como diz aqui o texto, o cego gritou, que indica que ouvira sobre Jesus, ele já tinha ouvido falar de Jesus. E diz aqui também sobre dois mendigos cegos, veja a nota lá em Mateus 20:31, que tem falando sobre dois cegos também que estavam no caminho de Jerusalém. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Amados irmãos, quando a gente olha para esse texto, a gente vê o trabalhar de Deus na vida daquele homem. Os discípulos, os que iam na frente, o repreendiam para que ele se calasse, mas ele, cada vez mais eu acredito que eles diziam: se cale, que Eliane me perdoe, o sinal caiu, minha filha, Deus te abençoe, o sinal caiu. Mas eu voltei para concluir o texto da palavra de Deus. Amados irmãos, e os que iam na frente o repreendiam para que se calasse, mas o cego, cada vez mais ele gritava mais: Davi, filho de Davi, tem compaixão de mim. Oh, Deus misericordioso, chegue com cura na minha vida. Eu acredito, é verdade, Kilian, Deus está no controle. Então, irmãos, o cego, mas ele gritava cada vez mais. Cada vez que eles diziam: cale-se, não incomode, você está gritando muito alto. Irmãos, para quem está cego, que ali a cura está a metros de distância dele, eu acredito que aquele homem não estava gritando, não, estava fazendo aquele alvoroço tanto, né? Então, aquele cego gritava, ele gritava cada vez mais alto, um exemplo de fé e perseverança. Quando a gente cada vez mais busca o Senhor, que a gente cada vez mais não se cansa de buscar o Senhor, irmãos, isto é perseverança, isso é fé. E o cego, a fé já tinha chegado no seu coração, ele já confiava no milagre do Senhor. Ele diz aqui, amados irmãos, um exemplo de fé e perseverança. Veja em capítulo 8, versículo 15 de Lucas, que diz assim, amados irmãos, que diz assim: a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra, estes frutificam com perseverança, irmãos. Aquele que ouve a palavra de Deus e aguarda, aquele que ouve a palavra de Deus e começa a praticá-la, irmãos, ele persevera na fé. Esse texto aqui fala sobre a explicação, este significado da palavra da semente, é a palavra de Deus, a semente caía no meio do caminho, irmãos. Então, esse aqui, o versículo 15 diz: a parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém as palavras, estes frutificam com perseverança. Se você tem ouvido a palavra de Deus, comece a praticar, guardar ela no seu coração, deixa ela frutificar, deixa ela produzir frutos, irmãos. A palavra de Deus, ela produz frutos na nossa vida. Ele diz aqui: bom e reto coração, tais pessoas retêm a palavra e frutificam com perseverança, irmãos. E aquele cego, ele perseverou. Eu acredito que aqueles que mandavam ele se calar não entendiam a necessidade
da cura daquele homem, mas ele perseverou, um exemplo de fé e perseverança. Ele diz aqui: filho de Davi, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim, Senhor. Diga assim a Jesus nesta noite: tenha compaixão de mim, meu Pai, tenha compaixão de mim, Jesus. Tenha compaixão de mim, tenha fé, persevere na fé, busque o Senhor, que Jesus vai chegar com um milagre na tua casa. Jesus parou e mandou que trouxessem o cego. Jesus parou. Jesus ouviu o clamor daquele homem. Jesus ouviu, irmão. E Jesus parou. Quando Jesus parou, irmãos, quando Jesus para nos ouvir, o milagre acontece. Não pare de clamar a Jesus, que uma hora Jesus vai parar e te ouvir, irmãos. Jesus vai chegar com a providência naquele momento. Amados irmãos, Jesus parou e mandou que trouxesse o cego. E tendo ele chegado, Jesus perguntou: O que você quer que eu lhe faça? O que você quer que eu te faça? Ele respondeu: Senhor, que eu possa ver de novo. Ou seja, aquele cego, ele não era cego de nascença, né, irmãos? Ele tinha se tornado cego, ele não era cego de nascença. Que eu possa ver de novo. Uma única palavra em grego. Que eu possa ver de novo, confirma a grande fé do homem. Em vez de continuar a perder dinheiro, ele busca um milagre. Ele podia estar com ganância ali por aquela multidão e pedir dinheiro. Não, ele queria um milagre de Jesus. Ele queria ser curado daquela cegueira. Irmãos, essa cegueira também significa o nosso lado espiritual. Como é que está a tua vida espiritual com Deus? Como é que está a tua história com Deus? Este cego aqui, ele também pode nos refletir sobre a nossa vida espiritual com Jesus. Abra os teus olhos, veja o que está acontecendo no mundo. Como é que está a tua vida? Como é que está a tua história com Deus? Jesus está dizendo aqui, Jesus parou, Jesus ouviu o que o cego tinha a lhe pedir. Amados irmãos, o cego queria ver de novo, ou seja, ele não era cego de nascença. Amados irmãos, então Jesus ouviu o clamor daquele cego. E como é que está a tua vida espiritual? Como é que está a tua vida diante de Deus? Como é que está a tua história diante de Deus? Como é que tu está pedindo a Deus? Como é que você está clamando a Deus? Você está diante do Senhor com fé? Ou está clamando por clamar? Ou está pedindo da boca para fora e o coração está endurecido? Como é que está a tua vida diante de Deus? Amados irmãos, aquele cego, como diz aqui o texto, a sua fé salvou. Uma única palavra em grego, para Jesus somente uma breve ordem é necessária, a sua fé lhe salvou. O mesmo verbo grego, o cego foi curado tanto físico quanto espiritualmente. O cego estava cego não só cego da cegueira carnal, não, ele estava cego espiritualmente, mas ele ouviu falar de Jesus, e Jesus chegou com milagre na sua vida, Jesus chegou com cura na sua vida, tanto na sua vida carnal, ou seja, na sua cura da sua visão, como na sua vida espiritual. Ele ouviu falar de Jesus, ele creu, ele acreditou. Quantos hoje têm olhos, quantos hoje na nossa vida cotidiana sabem ler livros e mais livros, mas não tem tempo para ler as escrituras do Senhor. Não tem tempo para dobrar o joelho 10 minutos para o Senhor. Como é que está a tua vida espiritual diante de Deus? Esta cegueira aqui, amados irmãos, pode nos trazer também para a nossa vida espiritual. Nós às vezes estamos vendo com nossos olhos e espiritualmente nós estamos cegos diante de Deus. Como está a tua vida espiritual diante de Deus?
Como é que está a tua história diante de Deus? Amados irmãos, esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Pois então veja, a sua fé salvou você. Imediatamente ele passou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Ou seja, aquela cura, irmãos, foi mais espiritual. Jesus chegou na vida daquele homem para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Ele começou a glorificar a Deus, dar testemunho dele. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Comece a clamar a Deus, comece a buscar ao Senhor. Pai, estamos aqui na tua presença para te agradecer pela tua palavra. Perdoa, Senhor, por este sinal ter caído, Senhor. Abençoa nossas vidas, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Multiplica as bênçãos na vida de cada um, Senhor. Chegue com cura, com milagre. Abençoa a vida de Quiliane Ferreira, de seu lar, de sua família, Jesus. De todos aqueles que ela tem clamado, que ela tem buscado um socorro. Visita a vida de Luciana Pivato, visita a vida da pastora Rosinete, visita a vida de todos aqueles que vão nos ouvir e estão nos ouvindo, Pai. Abençoa a tua igreja, abençoa teu povo, abençoa a tua nação. Toma nossas vidas em tuas mãos, Senhor. E amanhã, com fé em Jesus, estaremos aqui trazendo mais uma palavra da parte do Senhor. Que Deus te abençoe, me perdoe por este sinal ter caído, irmãos. Me perdoe mesmo. Eu sinto muito, irmãos, ter caído o sinal. Mas Jesus sabe de tudo, né, irmãos? Jesus sabe trabalhar. O tempo é de Deus. O computador é dele. O celular é dele. Tudo é dele, né? E tudo coopera para os bens daquele que ama a Deus. Que Deus te abençoe. Que Eliane até amanhã. Fique com Deus. Que Deus abençoe sua vida. Abençoe a vida de cada um que está nos ouvindo e vai nos ouvir. Me perdoe mesmo, o sinal caiu e eu fico muito triste quando acontece isso, mas eu voltei aqui para concluir o texto. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus abençoe cada um de vocês. E fique na paz, fique com Deus. Rossi, um abraço. Ranieri, um abraço. Todos que estão nos ouvindo, me perdoe mesmo, que Deus te abençoe a vida de cada um.